Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório. Essa noite, para quem tá com saudade, tem ufologia. A noite de 19 de maio de 1986 foi um verdadeiro presente para nós que amamos ufologia. Cerca de 21 OVNIs foram detectados pelos radares do Sindacta 1 em Brasília, ao mesmo tempo em que já estavam sendo observados por pessoas que deram uma sorte enorme de olhar para cima, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Paraná, Minas e Rio Grande do Sul. Às 8h30 da noite, o controlador de tráfego aéreo na torre do aeroporto de São José dos Campos, o então sargento Sérgio Mota da Silva, avistou um ponto luminoso no céu, que a princípio pensou ser um avião, uma estrela ou outro corpo celeste. Mas ao observar melhor com binóculo, viu que a luminosidade era maior e diferente de um astro, e que era multicolorido, mudava suas cores do azul para o verde, laranja e vermelho. Naquela hora, um avião Xingu, pilotado pelo, na época, coronel Osiris Silva, se aproximava do aeroporto para pousar. E o controlador perguntou ao piloto se ele também tinha visto o objeto. Ele confirmou. Então mudou a rota e se aproximou do ponto de luz, que, depois de cerca de 6 minutos de um brilho intenso, foi enfraquecendo e desapareceu. Sérgio Mota imediatamente avisou ao aeroporto de São Paulo, mas o radar da torre de controle deles também já estava mostrando que havia esse objeto no céu. Alguns minutos após ser avisada, Brasília confirma a presença de OVNIs e percebe que mais outros deles estão aparecendo. Quando uma coisa invade o espaço aéreo nacional e não se identifica, isso deve ser verificado. Então, às 10h23, decola da base de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, um caça F-5, carregado com armamento pronto para ser acionado. Em Anápolis, Goiás, a base também detecta a presença de algo estranho no radar. E às 10h45, um Mirage decola, também carregando armamento. Nesse ponto, o F-5 já tinha avistado o objeto e passou a persegui-lo. Mais tarde, o piloto disse que a missão seria se aproximar, identificar e, se fosse o caso, interceptar. Mas não conseguiu, por causa da incrível velocidade com que o objeto conseguiu se afastar. Enquanto mais um Mirage decola de Anápolis, o F-5 recebe pelo radar a imagem de que o OVNI está bem na sua frente. E aí, um terceiro Mirage decola de Anápolis. Mas esse não conseguiu nem contato visual. Ao todo, foram 5 aviões militares no céu, perseguindo e tentando identificar ou fazer algum tipo de contato com os objetos. Foram mais ou menos 3 horas de perseguição sem sucesso. Sabe-se que, ao todo, mais de 50 aviões militares estavam espalhados pelos céus de todo o país, já que os tais objetos poderiam ser aviões de outros países e a segurança nacional poderia estar ameaçada. Por isso mesmo, os aviões brasileiros já decolaram com ordens de abater os objetos, caso houvesse algum problema. Segundo os pilotos e controladores, eram objetos lindos, coloridos e muito luminosos. E cada vez que mais deles iam surgindo, cada vez o espetáculo ficava maior e chegou a contar 21. Eles voavam em formação e mantinham certa distância dos aviões. Às vezes se espalhavam pelo céu e voltavam à formação original. A preocupação maior naquele momento era que os OVNIs estavam mais ativos e em maior número justamente no espaço aéreo de São Paulo, que é onde fica a maior parte da rota de aviões do Brasil. Mais especificamente, na região do Vale do Paraíba. Os pilotos estavam maravilhados e as gravações das conversas entre eles, que foram liberadas pela aeronáutica, mostraram isso. Anos mais tarde, o controlador Sérgio, que avistou o primeiro OVNI, disse que tentou uma comunicação através das luzes da pista de pouso e que os objetos pareciam responder. À medida em que ele piscava as luzes, os OVNIs se afastavam ou se aproximavam, mostrando que eram de alguma forma inteligentes.
Quando o espetáculo no céu terminou, já estava quase amanhecendo. E entre 4h30 e 5 horas da manhã, o último OVNI foi embora. E aí, nesse caso, a aeronáutica não tinha como esconder o que aconteceu, já que haviam muitas testemunhas em terra que viram as luzes. Apesar de em um dos áudios, os pilotos terem recebido ordens para negar o que tinham visto. Já no dia seguinte, o então ministro da Aeronáutica, o tenente brigadeiro Moreira Lima, deu uma entrevista coletiva ao lado dos pilotos e disse que não era possível negar que se tratava de objetos voadores não identificados, mas que necessariamente não seriam naves de outros planetas. Só que pela primeira vez, alguém do governo admitiu que era algo sem explicação. Mais de 30 anos se passaram e tudo foi arquivado, mas não foi esquecido. A aeronáutica disse em uma nota que não dispõe de estrutura e nem de profissionais especiais para esse tipo de pesquisa. Mas os ufólogos não desistem de encontrar a origem desses objetos, mas têm certeza de que são sim naves de outros planetas. Claro que muitas teorias existem e também é claro que se deve descartar todas as hipóteses naturais e palpáveis, mesmo porque a gente quer saber a verdade. Uma dessas teorias diz que os objetos nada mais eram do que fragmentos de um cometa e meteoros. Olha, eu não sou astrofísica, como o senhor que disse isso, mas eu tenho certeza de que meteoro não voa em formação, não faz manobra no céu e nem responde a estímulo luminoso. Eles só caem. Já uma especialista em geopolítica e estratégia militar disse que poderia se tratar de uma operação espiã, provavelmente dos Estados Unidos, que estava atrás de informações sobre as reservas e também sobre as atividades do governo brasileiro na área da energia nuclear, já que naquela região onde os OVNIs estavam sobrevoando, existem muitas reservas de material radioativo e as instalações que tratam sobre isso. Com aeronaves capazes de voar naquela velocidade? Não sei. No relatório oficial da Força Aérea, não foi dito em nenhum momento que se tratavam de naves de outros planetas. Só para lembrar, OVNIs é qualquer coisa voando e que não se sabe o que é. Isso é um OVNI. Uma abelha, se você vê que está voando e não sabe o que é, ela é um OVNI. Bom, as conclusões desse resultado é o seguinte, abre aspas, os fenômenos são sólidos e refletem certa forma de inteligência, pela capacidade de acompanhar e manter certa distância dos observadores, como também voar em formação, não forçosamente tripulados. Fecha aspas. É uma pena saber que a ufologia não é levada a sério por grande parte da comunidade científica. E grande parte dessa descrença se deve aos tantos e tantos mentirosos, papudos e sensacionalistas espalhados por aí. Talvez por isso mesmo, a aeronáutica não tenha dado a tudo isso que aconteceu a atenção que o fato realmente merece. Pode ser qualquer outra coisa? Cometa, meteoro, sei lá, aviões espiões? Sim, pode. Mas sim, também podem ser naves extraterrestres. E eu quero acreditar. Logo eu volto, assim que aparecer mais um caso incrível de ufologia. Doutora Play, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Fom.